Bom dia a todos. Essa aqui é o novo design da máquina que eu estou montando. Ele está com umas barras mais grossas, com isolantes de fibra de vidro. Tem algumas camadas aqui com placa isolante de alta temperatura. Eu vou usar por enquanto um único termopar tipo K, que ele vai até o miolo. Dá pra ver aqui bem no meio dele, tem um biquinho ali. É o termopar, surgindo bem no centro. Os cabos a gente vai ligar aqui de energia. E aqui é o meu mini torno caseiro que eu usei para poder lixar o grafite, miolo. É um tubo de grafite com 18 centímetros maior e 16 menor. Eu vou botar um revestimento nele que tá em algum lugar aqui em cima, ó. Botar ele fininho aqui, a gente abre, coloca ele aqui dentro para poder ter a corrente passando de cima para baixo. Esse entorno aqui eu ligo com esse chicote numa micro retífica comum que vai girar. Bom, daqui a pouco eu volto. Bom, após fazer o grafite, coloquei lá dentro, coloquei a resistência em volta, o miolo com isolante e grafite bem no meio, e eu recheei bastante com coque, isolante elétrico. Eu vou botar só um pouquinho de filtro aqui em cima, que ele vai pressionar quando eu colocar a prensa em cima, ele vai fazer uma pressão. Que vai empurrar um pouquinho mais para baixo sem vazar muito para as laterais. Esse filtrozinho aqui. Agora eu vou botar a parte de cima, que são esses dois discos, e vou comprimir. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, após montar essa parte aqui, vamos ver como ficou. Infelizmente a montagem não dá para a gente atingir a pressão necessária, mas já dá para fazer um teste com a pressão intermediária. Nesse caso aqui a pressão 10 a 20% tudo que eu preciso, mas está com todo o mecanismo montado para que a gente faça o teste de temperatura. Aqui é um termopar tipo K mesmo, não pretendo passar de 1000 graus hoje. Eu vou agora só montar o cabo de compensação para ligar essa extremidade aqui ao controlador de temperatura, que é esse daqui, que é o primeiro. E isso, quando estiver montado eu volto. Já deu para fazer um teste inicial de que esse transformador com esse cabo enrolado aqui de improviso está gerando cerca de 250 amperes de corrente, que eu espero que seja suficiente para esquentar bastante o grafite lá dentro. Bom, daqui a pouco eu volto. Bom, gente,
Pode ligar o cabo aqui, liguei o cabo de compensação no termopar. Vi que o grafite deve ter quebrado lá dentro, porque ele perdeu o contato, mas aí eu fiz mais pressão em cima um pouquinho, expandiu o grafite, deve ter voltado o contato. Agora eu vou tá aqui um 100 graus como limite, vou ligar aqui como relé. A corrente que ele está puxando nem dá para ler ali. Vamos esperar ele acionar o relé. Ó, ele chega a 250 amperes quando o relé é acionado, para manter os 100 graus. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o objetivo. Vamos botar 300 graus. Coloquei 300 graus. Ligou. Ligou de novo. O que esse equipamento faz? Quando a temperatura está inferior a que eu preciso, ele liga o relé que liga o transformador e joga corrente para o grafite lá dentro. E ele automaticamente tem um algoritmo interno para que não fique ligado o tempo todo. Aqui esse manual aqui mostra o tipo de curva que tem para poder chegar. O que nós estamos trabalhando é essa primeira curva. Chegando a 300 graus facilmente. Vamos ver como está aqui a corrente. Chega a mais de 200 amperes. Temperatura do cabo fica bem alta, está chegando a 80 graus, apesar desse cabo aqui aguentar 600, o interno acho que não aguenta, então cheirinho de queimado. E a corrente a 220 chega a 6 amperes. A temperatura tá esquentando muito do cabo. Uhul! Chega até a sair fumaça. Esse cabo realmente não está aguentando tanta corrente. Eu vou desligar um pouco, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, agora para retomar, botei um cooler aqui embaixo que liga e desliga aqui, né? Que é só para ver se a temperatura que estava aqui 100 graus, né? Agora está 30 graus. Vamos ver se não vai chegar a 100 graus de novo. Está começando a ligar. Quando ele liga,
ligar aqui o multímetro. Agora tá de noite, então a luz não fica muito boa, mas eu vou botar aqui o multímetro pra gente medir a corrente. Esperar ligar, ó, 220 amperes. É por volta de 6 ou 7 volts, ou seja, voltagem bem baixa e amperagem bem alta. Aquela hora a gente chegou a 300 graus Celsius e a temperatura do transformador tinha chegado a 100 graus. Agora está 41 graus de temperatura o transformador, dá para ver que está quentinho, mas o cooler faz um papel fundamental. Bom, está subindo. Eu vou aumentar a temperatura. Vendo que o Alt fica piscando? O Alt quer dizer aquela bolinha de baixo. Quer dizer que ele tá acionando o relé. Quando apaga, ele desliga o relé. Sempre que ele liga, a luz dá uma piscadinha. Bom, está indo. Vamos ver se ele aguenta bastante tempo. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, infelizmente não deu certo por um motivo muito simples. Tanto o cabo quanto o transformador estava esquentando demais. E o grafite nem tanto. Por quê? Porque apesar da resistividade do grafite ser por volta aí de 100 vezes superior ao do inox, nós temos muito mais do que 100 vezes a quantidade de cabo do que grafite. Grafite a gente tem uma seção de 88 milímetros, o cabo nós temos 16 milímetros, né? Então, se pegar o grafite, resistividade, vezes o comprimento, dá 1 centímetro, dividido pela seção, nós temos aproximadamente 6 vezes 10 a menos 3 ohms. O inox tem uma resistividade relativamente alta até em relação ao cobre ou alumínio. Então, temos a resistividade vezes o comprimento 5 metros, dividido pela seção, 16 milímetros quadrados, que dá 16 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, temos 2,5 vezes 10 a menos 1 ohms. Temos muito mais resistência nos próprios cabos do que no grafite. Então, o calor está sendo dissipado pelos cabos, muito pouco pelo grafite que está no interior. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos mudar esse transformador toroidal para não usar mais o cabo de inox, que é esse cabo aqui de alta temperatura, usar um cabo de alumínio ou de cobre, muito mais grosso. Eu vou abrir o transformador e mudar o rolamento dele, e eu vou comprar também os cabos mais grossos. Talvez alumínio mesmo, que é muito mais barato do que os cabos de cobre. Aí a gente refaz esse teste para ver se a potência vai ser dissipada muito mais no grafite do que nos cabos. Bom, daqui a pouco eu volto. Aliás, acho que daqui a alguns dias eu volto. Um abraço. Bom, depois de algumas alterações, eu retirei o enrolamento secundário, coloquei um bem grosso com fibra de vidro em volta. Ele tem cerca de 105 milímetros de cobre, dá para ver aqui a junção desses dois cabos. 105 milímetros de cobre, o outro é um cabo de alumínio, cerca de 112 milímetros, ou seja, a resistência no cabo
é muito pequeno agora. Mesmo é bem menor do que a do próprio grafite que está aqui dentro. Aqui é os terminais, não só. Com essas voltas que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, ele está gerando 4 volts aproximadamente. Eu vou ligar o sensor de temperatura e eu vou ligar direto aqui pelo relé. Eu vou colocar um amperímetro. Deixa eu ligar direto. Botei um amperímetro. Tá com uma corrente altíssima. Tá com corrente de 500 amperes a 4 volts. Amperes a 4 volts. Super quente. E toda a potência está sendo dissipada ali. Olha, quase toda a potência está sendo dissipada no próprio grafite. Tanto que o grafite chegou a 500 graus rapidamente dessa vez. E aqui o fio não está nem um pouquinho quente, pelo contrário, está super frio. Potência é 220, uma amperagem de cerca de 9 amperes, ainda está com uma potência muito alta. Eu acho que nós podemos reduzir ainda mais essa voltagem aqui, para ficar com poucos volts. Olha só, quando a corrente passa, ele até vibra, cara. Ó, parou. Corrente super alta. Vamos só aumentar um pouquinho aqui a temperatura para ver se ele chega a 1000 graus. Não posso ir mais do que 1000 graus, porque esse Hemopar é do tipo K, não é do tipo B, então ele vai até 1100, 1200 graus. Mas vamos ver só se ele consegue chegar a uma temperatura bem alta. Pronto. Temperatura de 1000 graus, já está 500 e poucos graus. Toda a corrente passa aqui. Os eletrodos não estão vermelhos. Terminais não estão vermelhos. Só que está saindo uma fumaça do interior. Deve ser alguma coisa do interior que está queimando a essa temperatura. Depois nós vamos abrir e vamos ver o que tem dentro ali, o que aconteceu dentro dele, mas está saindo uma fumaça de dentro. Eu acho que o que não está aguentando é esse papel aqui de alta temperatura. Esse papelão de alta temperatura. Bom, já vamos saber. Olha como ele rapidamente chega a uma temperatura alta, mesmo com os cabos ainda frio. Esquentou um pouquinho, mas deve estar uns 35 graus, 40 no máximo. Mesmo aqui em cima. O núcleo também não está quente. Posso pegar até esse termômetro e botar aqui para a gente medir a temperatura do núcleo. Mas ó, 6 graus. E a temperatura subindo. Caindo um pouco. Eu dei uma estabilizada. É 780 graus. Não sei por que ainda, mas querer que saberemos ao abrir e ver o que aconteceu aqui dentro.
Bom, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, para finalizar o teste desse final de semana, eu dei mais 2 voltas aqui no transformador. E quando ele está aberto está 13,8 amperes e 212 volts a entrada. Ele gera uma corrente de 570 amperes quando está fechado. Surpreendente isso, uma amperagem super alta para uma voltagem muito baixa. Quando está fechado, a voltagem nesse terminal, que é do começo do cabo, logo após o transformador, é de 13,9 a 4 volts. E no terminal aqui, que é ligado às 2 chapas de aço, chega de 2,8 a 3 volts. 507 amperes. Isso faz com que tenha muito mais potência. Deixa eu botar os óculos para ver das dúvidas. Eu vou ligar com o relé. Ele já estava um pouco quente já. Dá para ver que a corrente vai aumentando rapidamente. A corrente externa ao transformador centrado. Quando ele liga a 241 graus Celsius. Chega a fazer até barulho a corrente. Vou esperar ligar. O multímetro chega até a vibrar. 500 amperes. Chegou a 500 amperes porque parou logo, mas quando fica mais tempo parece que a resistência diminui um pouco com a temperatura e a corrente aumenta consequentemente. Ou seja, eu consigo chegar a uma temperatura muito mais alta somente aumentando a espessura do cabo, reduzindo a resistência do cabo, para que a resistência predominante seja do grafite que está no interior do compartimento. O problema é que esse cabo de alumínio ainda está esquentando. Não estou certo se... Olha, está vendo aqui o cabo de cobre está 47 graus? Não estou certo se isso é por causa da corrente ainda ou se é por causa da própria propagação térmica, porque essa chapa de aço aqui deve estar bem quente. Eu vou chegar até os 900 graus no interior. E vou medir a temperatura do aço, 900 graus. Eu vou desligar, desliguei, vou ver das dúvidas, desligar o central. Agora eu vou pegar esse termômetro e vou medir a temperatura do aço aqui. Bem no terminal. O terminal está uma temperatura muito alta. Cento e 170 graus. E diminuindo porque eu tirei a corrente. Está reduzindo, digamos que chega até os 200 graus naquele terminal, provavelmente por causa da propagação térmica, porque esse aço o interior estava 900 graus, a parte externa realmente tem que esquentar também, porque o aço é um excelente condutor térmico. No próximo experimento que eu pretendo fazer, eu pretendo retirar todo esse cabo de alumínio, deixar só o cabo de cobre ligado diretamente à chapa,
e com algum tipo de resfriador no cabo de cobre para que ele não esquente tanto. Para que a temperatura chegue a 1000 graus. Uma coisa é você esquentar um grafite com grande resistência, outra coisa é você esquentar um grafite com baixa resistência. Bom, daqui a pouco eu volto. Bom, gente, fechando a sequência de vídeo de hoje, vimos que chegamos mais do que 900 graus, só que eu ainda estou insatisfeito com a quantidade de potência que está usando. Porque nós vimos nos experimentos anteriores que dava para chegar a 1500 graus com um quarto da potência que eu estou usando aqui para esquentar o grafite que está lá dentro. Eu acredito que dê para melhorar isso aumentando a resistência do grafite. Talvez deixando ele um pouquinho mais fino e com algumas ranhuras, que faz com que a resistência fique muito maior, talvez até dobre. Dando para chegar, o que vai dar para a gente alcançar uma temperatura superior, usando muito menos energia elétrica. Dá para ver que ele está esquentando, parece que a resistência dele está aumentando, porque ele está usando menos corrente um pouquinho. 8 amperes de entrada, saída deve estar bastante ainda. Ó, 340 de saída, ou seja, reduziu também a saída. Deve estar acontecendo alguma coisa lá dentro, talvez o grafite esteja se deteriorando. A gente só vai saber se abrir. Os terminais, eu estava com medo que a solda não estivesse boa e essas chapinhas ficassem vermelhas, mas não, elas estão intactas. Estamos bem próximo do que precisamos. Acredito que seja só mesmo aumentar a resistência do grafite, reduzir ainda mais a resistência dos cabos e botar algum tipo de resfriador, porque o cabo ainda não está esquentando tanto quanto antes, mas está, ó, 75 graus, bem aqui onde está o sensor, tá vendo? Bom, vou fazer as mudanças na próxima semana e a gente volta. Um abraço.